Olá pessoal, tudo bem? O tema do nosso vídeo hoje vai falar sobre o Corinthians, né? Como vocês sabem, quem já acompanhou alguma vez esse canal sabe da minha preferência pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Temos alguns vídeos que falam sobre o Corinthians, né? Vídeo falando do Cássio, dentre os maiores ídolos e maiores goleiros da história do Corinthians. Tem um vídeo chamado Corinthians Não Tem Passaporte que vai aparecer para vocês no final, que tem tudo a ver com o tema de hoje, entre outros que citam direta ou indiretamente o Corinthians aí também. Então, nesse vídeo, eu quero falar sobre qual é o maior Corinthians de todos os tempos. Mas não vou fazer aqui uma escalação, não se trata disso, não se trata de eu escolher por posições, né? Isso é algo que vale, sobretudo, para os vídeos das perguntas, várias perguntas com respostas mais curtas, né? Acho que futuramente eu vou inserir lá. Mas é também um vídeo que exploraria pouco do factual, né? Pouco do factual, e sim muito mais da hipótese. Então aqui nós vamos tratar um pouco mais da questão factual, do que foi apresentado pelos esquadrões corintianos ao longo do tempo, e aí selecionar dois principais nesse tempo todo aí, e explicar por que que eu vou escolher dois e não apenas um, né? Muito mais por questão de valorização do que propriamente de não ter certeza entre um e outro. Mas enfim, quando a gente fala sobre qual foi o maior time do clube tal em todos os tempos, né? Qual foi a maior seleção brasileira de todos os tempos, qual foi o maior Real Madrid de todos os tempos, pegando dentro os clubes, as agremiações, os esquadrões pelos times, né? Então o que se confunde muito, e eu vou tentar explorar isso no início do vídeo, o que se confunde muito é o período de um clube com um time específico, uma escalação específica que pode ter jogado por durante o tempo que for, mas uma escalação específica e um time base. Então são três pontos, né, para nós explorarmos. Um período de um clube, um recorte, um time base, ou seja, que nomes fundamentais permaneciam e havendo trocas pequenas ou grandes, mas mantinha-se um corpo, né, um cerne daquela equipe. E terceiro, uma formação específica que pode ter durado, geralmente não vai durar muito, né? Mas que pode ter durado um campeonato, uma temporada, vamos colocar assim. Então, quando o pessoal fala sobre quais foram as maiores equipes da história do Brasil, falando aqui do Brasil especificamente, confundem essas coisas. Eles tratam um time como tendo sido um período ou uma temporada específica como se representasse um período. Então, eles confundem o pequeno tratando como macro e o macro tratando como micro, né? Por exemplo, quando o cara diz assim, o maior time que o Brasil já teve foi o Santos de Pelé. A pergunta é, o que é Santos de Pelé? O Pelé entra no Santos em 1957 e joga até 1974. Então, portanto, nós temos aí 18 anos, quase 18 anos, que ele entra em 56, né? Praticamente 18 anos, se considerar todas as temporadas completas, dá 18 temporadas ao todo, 57 a 74. Então, o que é o Santos do Pelé? É o Santos quando o Pelé jogava. Então, quando o Pelé jogava, era o melhor time do Brasil. Se assim fosse, da metade, segunda metade da década de 60 em diante, o Santos teria continuado com o domínio que exercia no início da década de 60. E não foi assim, né? O melhor time era o Botafogo, que era a base da seleção brasileira, ou tinha vários jogadores na seleção brasileira. Sim, mas aí como é que você vai classificar esse Botafogo? Ou quando dizem assim, o São Paulo do Telê. São Paulo do Tele, a gente sabe que a pessoa está se referindo ao bicampeonato da Libertadores e bicampeonato mundial 92 e 93, né? Mas o Tele esteve no São Paulo, se não me engano, desde 91 até 96 ali, para falar desse período todo, né? 95, mais ou menos. Posso estar confundindo um pouquinho, mas é um período abrangente, em que o São Paulo teve um ápice e depois ele manteve uma boa base, mas já não ganha mais. E antes esse time vai se formando, ele ganha o Campeonato Paulista e Brasileiro de 91, né? Ganhou o Paulista de 92, então um time que durante um período foi dominante. 91 a 94, mais ou menos, o São Paulo era o principal time, o Corinthians tinha um ótimo time, e o Palmeiras começou a formar o grande time ali que venceu os paulistas e brasileiros de 93 e 94.
Então, é no período que você teve o São Paulo do Pelé, porque ganhou os torneios mais expressivos, mas você tinha ali do lado, né, principalmente o Palmeiras, uma equipe que também é para muitos considerada uma das melhores de todos os tempos. E aí, falando do Palmeiras, o Palmeiras da Parmalat era o melhor. Mas o que que é o Palmeiras da Parmalat? O Parmalat entra no Palmeiras em 92 e vai até 2000, né? Então, nesse período teve três grandes momentos, né? 93, 94, 96 e depois 98, 99, mas com figuras completamente distintas. Outro exemplo, Flamengo do Zico era o melhor. Qual que é o Flamengo do Zico? O Zico começa no Flamengo no comecinho dos anos 70, vai ali até o final dos anos 80, com a rápida passagem dele indo para a Udinese, voltando. Então, início dos anos 70, final dos anos 80, o Zico estava no Flamengo. E o Flamengo venceu muitas coisas nesse período todo, mas é lógico que o pessoal está se referindo ali a 80 até 82, 83, não é isso? 80 campeão brasileiro, 81 Libertadores e Mundial, 82 e 83 mais um bicampeonato brasileiro. E aí o Zico é vendido para a Udinese. Então está se referindo àquele trechinho ali. Então a gente precisa, portanto, entender o que que é o maior período de um clube, né? Seja em conquistas, mas não somente em conquistas, mas um período mais simbólico, qual que foi a grande fase, o grande período, a grande era de ouro do clube, e qual que foi uma temporada, uma formação base mais marcante, e qual que tenha sido uma formação específica que encantou todo mundo. Pegando o gancho do Palmeiras em 96, né? Provavelmente o melhor time que o Palmeiras montou, sobretudo aí depois da academia, né, a partir dos anos 70, foi esse Palmeiras de 96, mas ele durou muito pouco. Ele ganha o Campeonato Paulista em 96, com 102 gols em 27 jogos. Time que tinha Rivaldo, Djalminha, Luizão, é um assombro, né? Mas durou muito pouco. Então, não dá para a gente dizer que esse é o maior Palmeiras de todos os tempos, porque durou muito pouco e que só ganhou o Campeonato Paulista, né? Perde a final da Copa do Brasil, de 96, para o Cruzeiro, e acho que no Campeonato Brasileiro acabou sendo eliminado pelo Grêmio, que é eventual campeão também, não tenho certeza, mas acho que é isso. Então, o Palmeiras em 93, 94 é muito mais forte do que esse aí, pensando no fato de ter durado mais tempo, né? E assim como dá para também colocar o Palmeiras ali de 90, final de 97 até 99, que ganha Copa do Brasil, Copa Mercosul, ganha Libertadores, né? E teve em outras finais, em outras grandes disputas naquele período. E no Corinthians a mesma coisa. De início, quando a gente pensa no melhor Corinthians de todos os tempos, sobretudo hoje, né, 2025 já, a maioria das pessoas vai lembrar com um grande carinho, grande memória afetiva do Corinthians, Rincon, Vampeta, Marcelinho, Ricardinho, Edilson e Luizão, né? Esse, de fato, talvez tenha sido, pelo menos do que eu vi, sem dúvida, do que eu assisti ao vivo, acompanhei, sem a menor dúvida, foi a melhor formação que o Corinthians já teve. Mas mesmo nesse time é importante a gente lembrar, e nós vamos falar sobre isso, algumas coisas que colocam em xeque esse domínio, né? Nós vamos falar sobre isso. Mas esse também é um período muito áureo do Corinthians. Esse momento do Corinthians, ele começa, vamos dizer assim, final de 97, né? O Corinthians quase rebaixado, o Edilson vem, ajuda ali nas últimas rodadas, o Corinthians a não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, havia sido campeão paulista, né? Com a contratação do Túlio, mas já ali o Túlio acaba indo até para reserva, quer dizer, o patrocinador principal era o Banco Excel Econômico, o Túlio vem para usar a camisa 12, porque 12 era o número de dias do cheque especial do banco e tal, e acaba que o Túlio fica na reserva, né? O Corinthians muda bastante, tem um campeonato brasileiro muito ruim, como eu disse, e a partir de 98 começa-se uma formação que vai agregando os valores ali até chegar, né, na primeira temporada, na primeira metade da temporada 2000, com a conquista do Mundial de Clubes da FIFA e também a posterior eliminação da Libertadores em junho de 2000, desmantela-se aquele time, né? Então é um time que, vamos dizer assim, 2 anos e meio como base, formação, chegando no seu ápice no segundo semestre de 99,
e, portanto, o início de 2000. Então, vamos colocar assim que ou agosto de 99 a junho de 2000, né, início de junho de 2000, maio de 2000, foi a grande formação do Corinthians ali, né? O Luizão era um centroavante formidável, né? Ele era limitado nas questões de habilidades, mas era um matador de altíssimo nível, né? Sem comparar com os melhores de todos os tempos, mas ele foi, naquele período do futebol brasileiro, talvez o melhor centroavante que nós tínhamos. E não à toa o Tevez passou ele, acho que em número de gols marcados numa mesma edição do Campeonato Brasileiro, em 2005, mas ele é o único artilheiro que o Corinthians teve na Libertadores, e um artilheiro, acho que foram 14 ou 15 gols, né? Não foi uma pequena artilharia, uma artilharia simples. Então, mostra-se a eficiência dele. O Edilson jogando uma bola federal, né? O Edilson e o Marcelinho Carioca foram os dois melhores jogadores do Corinthians e do Brasil, né, naquele período, segundo semestre de 98 ao longo de 99. Tanto é que o Edilson é a bola de ouro do Brasileiro de 98 e o Marcelinho de 99, né? E nas finais, tanto um quanto o outro também foram muitíssimo importantes. Em 98 teve a figura do Diney, em 99 o Luizão, né? Sendo o principal matador, como eu disse. Mas os dois eram os dois craques do time. E ainda tinha o Rincon e o Vampeta atrás, né? O Rincon, que foi um jogador que começou lá no ataque, virou meia e um volante, então, portanto, qualidade técnica muito alta. Vampeta, que jogou na lateral direita, jogou ali mais também no meio, né? Pela seleção ali atua, aquele famoso jogo contra a Argentina nas eliminatórias da Copa 2002, 2000. Né? Então, são jogadores que estiveram na Copa de 2002. Edilson foi titular em algumas partidas, ou pelo menos uma partida, e entrou em várias outras. Luizão era reserva, entrou algumas vezes. O Ricardinho também, né? Já ia esquecendo, também está nesse bolo aí. Foi um jogador extremamente importante. Vários gols decisivos, passes importantíssimos. O Marcelinho, muito mais pelo seu comportamento, acabou sendo preterido, né, nas Copas. E o Vampeta participou da Copa 2002, a famosa descida da rampa, né? E o Rincón, colombiano, também era o principal nome da seleção colombiana nesse período. E tinha ainda o Dida, que foi adquirido, né, em 99, na reta final de 99, Dida e Luizão. Então, com os dois é que o Corinthians chegou no patamar máximo do seu time. Eu vou explorar ainda mais essa equipe aí, porque, em princípio, ela é para ser a melhor de todos os tempos. O Corinthians ele tem uma campanha em 99 muito forte, é campeão, mas não deixou de ter seus percalços. A defesa corintiana não era boa nesse tempo. Ela, inclusive, o Corinthians teve muitos problemas com a defesa sempre a partir dos anos 90. Sempre foi um ponto fraco, né? Sempre teve os jogadores muito aguerridos, jogadores muito bons, mas não era em todas as quatro posições da defesa que isso acontecia. Teve alguns laterais esquerdos excelentes, né, como o Silvinho e depois o Kleber, mas na lateral direita sempre foi uma dificuldade. E na zaga, muitos vão lembrar do Gamarra, que é possivelmente o melhor zagueiro do futebol brasileiro nos anos 90, sem a menor dúvida, um dos melhores do futebol mundial. E no Corinthians de todos os tempos, se fosse assim ser feito, ele certamente seria titular. Mas o próprio Gamarra, ele sai do Corinthians cedo, né? Ele joga 98, 99, ainda no primeiro semestre, ele vai para o Atlético de Madrid. Então, o Corinthians do segundo semestre tivesse o Gamarra, aí seria realmente, não imbatível, mas seria muito mais dominante do que efetivamente foi. Basta lembrar que o Corinthians, naquele Campeonato Brasileiro de 99, ele é campeão, ele foi o líder da primeira fase, né? Porque ainda era um tempo que tínhamos o primeiro turno em pontos corridos e depois os playoffs, né? E foi em melhor de três, é bom lembrar. Então, ser melhor de três torna mais justo a comparação, mas também muito mais jogos, você vai vendo mais falhas. O Corinthians, naquele Campeonato Brasileiro, teve três derrotas acachapantes para Palmeiras, Vasco e Atlético Mineiro. Nos três jogos, Palmeiras 4-1,
Vasco 4-2 e Atlético Mineiro 4-0 na primeira fase. Então são 12 gols sofridos, apenas 3 marcados contra equipes que eram muito boas também naquele período, né? Então foram enfrentamentos importantes em que o Corinthians saiu derrotado. Para o Palmeiras, é importante lembrar que Corinthians e Palmeiras se enfrentaram algumas vezes naquele ano, foram ao todo 7 jogos, né? 2 na primeira fase da Libertadores, 2 na final do Campeonato Paulista e 2 nas quartas de final da Libertadores. Primeira fase, uma vitória para cada lado. Campeonato Paulista, uma vitória corintiana e um empate. E Libertadores, uma vitória para cada lado. Palmeiras segue no vencedor nos pênaltis. E essa vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Mas lembremos que na vitória por 3-0 no Campeonato Paulista, o Palmeiras jogou com um time misto, se não quase na sua totalidade reserva, né? O Corinthians abriu um 3-0, o Palmeiras estava entre as finais da Libertadores nesse tempo aí. Então o Corinthians não dominou o Palmeiras naquele ano. Foi muito equilibrado, mas o Palmeiras trouxe grandes problemas para o Corinthians ali e no momento mais afunilado, né, o Palmeiras é que saiu vencedor. O Atlético Mineiro, o Corinthians venceu na final, né, em 3 jogos, melhor de 3, perde a ida lá no Mineirão por 3-2, vence no Morumbi na volta por 2-0 e o terceiro jogo 0-0. Um jogo para cardíaco, um teste para ver quem aguentava, porque justamente o Luizão foi expulso, né, na segunda partida, portanto o Corinthians estava sem centroavante, e aí as principais jogadas, o Corinthians concentrou muito em chute de fora, né, chute de fora da área, e o Atlético Mineiro chegou com um grande perigo várias vezes. Portanto, o Galo ele venceu o Corinthians 2 vezes, teve um empate e uma vitória corintiana nesse tempo. E o Vasco, né, o jogo específico que eu citei foi no próprio Pacaembu, o Edmundo fez uma grande partida. Isso leva-nos a questionar não se aquele time era realmente bom, mas se ele foi dominante. Ele acabou não sendo uma equipe tão dominante quanto muitos a gente na memória afetiva procura e lembra, né? Na própria Libertadores de 2000, o Corinthians tem momentos claudicantes ali, né? Derrotas importantes, quase, vamos dizer assim, poderia até ter sido eliminado na primeira fase, correu esse risco em alguns momentos. Então teve derrotas pontuais ali para as equipes no grupo. Aí depois também com o Palmeiras, 2 jogos épicos, uma vitória no jogo de ida por 4-3 e na volta uma derrota por 3-2, que de fato era para o Corinthians ter vencido, mas de novo, é a defesa que falhou ali. Então o Corinthians não tinha uma grande defesa nesse período, é importante lembrar. Mas inserindo e ampliando para período, né? Então, se eu falei do início ali em 98, esse é um time que, não na sua base, mas um período corintiano que até o primeiro semestre de 2003 ganhou muita coisa e encantou. Teve 2 formações muito boas. Além dessa, a segunda grande formação foi aquela que era chamada pelo Carlos Alberto Parreira de melhor lado esquerdo do mundo, tendo o Ricardinho, o Kleber atrás e o Gil na ponta esquerda. O Gil, aquele Gil famoso, que falou que só não vale. Mas era um timaço também, né? Então o ataque era um 4-3-3 com David, Leandro e Gil. Leandro, que depois fez sucesso no São Paulo, se identificou até mais com o São Paulo. O David, que foi revelado no Santos, mas foi um grande jogador no Corinthians, foi artilheiro dessa Copa do Brasil. E depois ainda teve passagens importantes por outros clubes no Brasil. Kleber, um exímio lateral esquerdo. Pecava também na defesa, mas grande apoiador, um jogador com uma habilidade diferenciada mesmo. Ele já surge no Corinthians em 99, acho que até em 98, se não me engano, mas em 99 ele já vai alcançando a titularidade, né? Ele é integrante do campeão mundial de 2000. Depois vai jogar em outras equipes, fez um sucesso relativo no Santos, no Internacional também. Então, era um grande jogador, tinha o Ricardinho mantido. O Dida volta para o Corinthians nesse tempo, né? Ele joga 99 e 2000, vai para o Milan e retorna em 2002. Então ele foi peça fundamental. Em 2001 ainda ele voltou, né? Mas ele foi peça fundamental em 2002, que o Corinthians vence a Copa do Brasil e o Torneio Rio São Paulo. O Torneio Rio São Paulo que não foi naqueles moldes mais antigos, habituados ali nos anos 90, nos anos anteriores, que era literalmente um torneio, né, preparatório para a temporada.
os quatro divididos em dois grupos, aí uma semifinal, uma final. Ele, pelo contrário, esse torneio de São Paulo 2002, ele acontece porque houve um problema com as federações estaduais, né? Então, aqui, por exemplo, no Sul, teve o chamado Sul Minas e o Campeonato Paranaense foi reduzido. E da mesma forma lá em São Paulo, né, o Campeonato Paulista de 2002, o Campeonato Paulista não teve os quatro principais times, o Ituano é considerado campeão, e aí o Ituano, por ter sido campeão paulista 2002, ele participa de um super campeonato, semifinal Corinthians e o próprio Ituano, São Paulo e Palmeiras, final São Paulo e Ituano, São Paulo é o super campeão paulista 2002. Então, São Paulinos, lembre-se que vocês não têm o Campeonato Paulista 2002, vocês têm um breve torneio ali, né? Que vocês saíram vencedores. Mas na Rio-São Paulo de 2002 teve 9 clubes paulistas e 7 clubes cariocas, pontos corridos, semifinal e final. O Corinthians fez a semifinal contra o São Caetano e a final contra o São Paulo. Vitória corintiana nesse embate. Aí esse mesmo Corinthians, que ganhou a Copa do Brasil e Rio-São Paulo em questão de 3 dias, campeão do Rio-São Paulo em domingo e na quarta da Copa do Brasil, contra o Brasiliense, tendo eliminado o São Paulo na semifinal, e o Dida pegou mais um pênalti ali. Vai à final do Campeonato Brasileiro, que todos lembram, né, do Robinho e Diego. Primeiro jogo, uma vitória federal do Santos, o Diego jogando muitíssimo bem. E na volta, um jogo muito aberto, um jogo franco. O Corinthians foi bem, mas o Santos estava inspiradíssimo, né? O Fábio Costa no gol, jogou uma grande partida. E o Robinho, a famosa pedalada para cima do Rogério, né? O Rogério que havia feito o gol do título do Rio São Paulo, uma falta contra o Rogério Ceni. E esse time, com a adição do Jorge Wagner para 2003, ele ganha o Campeonato Paulista, mas mais uma vez derrota a Cachapante na Libertadores, perde na ida por 2-1 para o River Plate, perde na volta por 2-1 para o River Plate, eliminado, desmantela o time e a partir dali é um período bem ruim, segundo semestre de 2003 e ao longo de 2004, um período bem ruim do Corinthians. Então, mas esse período 98 a 2002, o Corinthians colecionou 2 campeonatos brasileiros, 98 e 99, ganhou a Copa do Brasil 2002, ganhou o Rio São Paulo 2002, ganhou o Mundial de Clubes 2000, em 2001 venceu o Campeonato Paulista, foi a semifinal da Mercosul, perdendo ali quando se imaginava que poderia ser o primeiro título sul-americano da Conmebol, do Corinthians ali, né? Mas uma boa campanha. Em 2000, em 99, eliminações na Copa do Brasil, muito por conta do foco na Libertadores. É vice-campeão paulista em 98, campeão em 99, campeão em 2001, campeão em 2003. Então, é um time que colecionou vários títulos nesse período, teve formações distintas, manteve alguns jogadores presentes nas grandes conquistas e foi realmente, tecnicamente, numa formação específica, possivelmente a melhor, a mais encantadora, sobretudo do meio para frente, mas tendo um goleiro genial lá atrás que pegava pênalti adoidado. Então, possivelmente, sim, foi o melhor que eu vi, foi provavelmente o melhor time corintiano nessa formação e o melhor período do Corinthians entre o período que eu vou explorar daqui a pouco e o período que venceu o Mundial. Esse foi o maior período corintiano, foi o período entre 2008, final de 2008, 2009, vamos colocar assim, a 2013. Foi um período ainda mais bem sucedido do que esse 98, 2003. Então, o período de 2009 a 2013 é o período em que o Corinthians está na Série B, mas monta um time base que vai ser campeão paulista e da Copa do Brasil em 2009, campeão paulista invicto e campeão da Copa do Brasil numa grande campanha ali, né? Figurado com a figura do Ronaldo como principal cerne, né? Faz um campeonato brasileiro modesto, alguns grandes jogos, mas meio de tabela ali, né? Um time sem perigo nenhum de rebaixamento ou coisas assim, que tinha aparentemente fôlego para brigar por mais coisas, mas que não brigou. Não brigou absolutamente por aquele Campeonato Brasileiro de 2009. Muito porque estava se preparando para a Libertadores de 2010. E nova eliminação na Libertadores prejudica tudo, né? Daí depois no Campeonato Brasileiro de 2010 com algumas mudanças importantes,
quase vence o campeonato, né? Comete alguns erros pontuais que perde aquele campeonato. 2011, a eliminação para o Tolima, uma reformulação na equipe, mas uma equipe que aí vence o Campeonato Brasileiro, a Libertadores 2012, o Mundial 2012 e a Recopa Sul-Americana 2013. Também ganhou o Paulista em 2013. Mas eu me refiro a essa questão de Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial e Recopa, porque é um feito raro no futebol mundial. É um feito que você vai encontrar no Milan, no Real Madrid e no Bayern de Munique, naturalmente, né? Ou seja, ser campeão nacional, no ano seguinte campeão continental, ganhar a Recopa Continental e a Recopa Mundial, Intercontinental. É um feito que aconteceu poucas vezes, aconteceu, por exemplo, no São Paulo, do Tele, campeão brasileiro de 91, da Libertadores e Mundial em 90, e 92 e também da Recopa, né? Então, é um feito raro e por isso é, de fato, o ápice corintiano em termos de período, né? Então ganha, nesse período aí, ganha a Paulista de 2009 e 2013, sendo vice em 2011, ganha a Libertadores de 2012, ganha o Mundial de 2012, ganha a Recopa Sul-Americana de 2013, ganha a Copa do Brasil de 2009, já falei, né? E aí um ótimo Campeonato Brasileiro de 2010, que quase vence, ganha o Brasileiro de 2011. Então são vários títulos, e títulos importantes nesse período, né? Se você comparar 98 o final, segundo semestre de 98, primeiro semestre de 2003 e 2009 até o final de 2013, são conquistas muito próximas, né? Um Mundial para cada lado, tem uma Libertadores em 2012, uma Copa do Brasil nas duas ocasiões, mas aqui teve dois Campeonatos Brasileiros, né? Tem a Recopa Sul-Americana lá, aqui tem um Rio-São Paulo importantíssimo, tem três Campeonatos Paulistas aqui e dois Campeonatos Paulistas lá. Então foram dois períodos muito bem sucedidos do Corinthians. Em termos históricos, é mais vencedor, até amplo, né? O período 2009 a 13, mas certamente é mais encantador e mais marcante o período 98-2003. Entre esses dois, entre os dois e após o de 2013, nós tivemos dois momentos específicos do Corinthians que foram times marcantes, mas que é período muito curto. Entra mais ou menos na comparação que eu fiz com o Palmeiras de 96. Corinthians de 2005, do famoso Campeonato Brasileiro de 2005, a MSI, montou no papel um dos grandes times que o Corinthians já teve, né? O Tevez, o Nilmar, Carlos Alberto, Roger e outros ótimos coadjuvantes atrás. Mas durou pouco, muita polêmica, então esse time fica meio que no... Salvo o Tevez, esse time ele não é muito lembrado positivamente. O Tevez foi quase artilheiro do Campeonato Brasileiro, foi considerado o melhor jogador, e era um time que teve grandes momentos, sem a menor dúvida, mas também com oscilações e muita interferência externa prejudicando. E o de 2015, que após 2013 o time fica muito ruim, 2014 começa algumas mudanças, e em 2015, principalmente no segundo semestre, que foi em 2015 que foi eliminado pelo Guarani do Paraguai, foi eliminado pelo Santos na Copa do Brasil, né? No Campeonato Paulista, eliminado pelo Palmeiras na semifinal, nos pênaltis. O Corinthians tinha um pênalti para fazer o gol e classificar para a final, perde aquele pênalti, vai para novas cobranças e acaba sendo eliminado. Então, são três eliminações bem importantes, não dá para a gente esquecer isso, mas um segundo semestre muitíssimo forte, né? Um período invicto muito bom, vários recordes foram batidos, eventualmente Palmeiras em 2018, Flamengo em 19 e alguns outros times assim se equipararam, mas aquele foi o primeiro time que quebrou muitas barreiras ali na época, na era dos pontos corridos. Um timaço, né? Um timaço, com vários jogadores diferentes, né? Alguns remanescentes ainda de 2010, 11, 12, 13, tinha alguns caras ali, mas é um time que fez uma formação muito diferenciada, encantou muito, jogou muita bola, mas de novo cai no fato de ter sido um período muito curto. Já para 2016, esse time se desmantela, né? Porque justamente o Corinthians com muita dificuldade financeira. Então, nesse período aí, a gente tem dois grandes períodos dominantes. Após cada um deles, duas grandes equipes que foram formadas, né? Mas para a gente brigar lá na frente, tem que ser
ou a equipe do Mundial, né? Da Libertadores Mundial Brasileiro, então final de 2011 ao começozinho de 2013, versus a equipe de 98, final de 98 a início de 2000. Então são esses dois que vão à frente para nossa discussão. Mas história é para trás. História tem muito mais. Então eu vou fazer algumas menções honrosas, né? Citar algumas equipes que entram em casos parecidos a esse de 2005 e 2015 e alguns outros que vão entrar na briga para nós aí na frente. Então, por exemplo, o Corinthians campeão brasileiro de 90 é um time limitado, um time que, tanto é que dizem que o Neto foi campeão sozinho, né? Já falei sobre isso, não é verdade, é um exagero. O Corinthians teve muitos momentos ali nas fases de classificação, os regulamentos eram muito distintos, então, a verdade, o Neto ele foi extremamente decisivo na fase mata-mata final. Então, dizer que ele foi campeão sozinho é absurdo, né? Primeiro, porque ninguém é campeão sozinho, lógico, mas ele teve grandes atuações nessa reta final, né? E na final mesmo, ele dividiu o protagonismo com outros jogadores. Então, é um exagero. Mas o fato é que aquele time era limitado, então não entra numa disputa nesse sentido. Ele tem um valor histórico, né? Mas não entra para essa discussão. Na verdade, o Corinthians de 93, 94, 95 foi até o 98 o melhor time ali dos últimos 10 anos. Entre a democracia, que a gente já vai falar, e esse timaço de 98, o melhor time que o Corinthians havia montado foi, né, reta final de 93, ao longo de 94 e também 95, esse períodozinho ali, capitaneado pelo Marcelinho Carioca como principal jogador, mas com vários outros bons nomes. É um time que tem uma sequência invicta de 15 jogos no Campeonato Brasileiro, até perder pro Vitória, que era um quadrangular. As semifinais eram disputadas em quadrangulares, então quadrangular aqui e lá, os dois vencedores iam para a final. Então, todo mundo esperando o Corinthians e Palmeiras, que já havia sido a final do Paulista e do Rio-São Paulo de 93, o Corinthians perdido ambas. Perdendo para o Vitória, o Corinthians não vai para a final. Em 94, a final do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Palmeiras. Em 95, final do Campeonato Paulista, o Corinthians vence finalmente depois de 3 vice-campeonatos ali. Então foi um grande time, mas com pouquíssimas conquistas maiores, né? Um time que chegou muito, mas acabou não vencendo, né? Foi vice-campeão várias vezes, umas outras ali na semifinal. Ganhou a Copa do Brasil e o Paulista de 95, aí sim, com mais influência do Marcelinho Carioca especificamente, mas os times de 93 e 94 muito bons. Então, só com menção honrosa nós fazemos aqui. Outra menção honrosa que eu faço é para a equipe campeã paulista de 1977, que havia sido base do time vice-campeão brasileiro de 76, né? Então, o período que o Corinthians estava sem vencer Campeonato Brasileiro ou Campeonato Paulista, é mentira que seja jejum, tem um vídeo sobre isso. O Corinthians ganhou muitas coisas nesse período, mas era um período diferente do futebol, né? O futebol era muito diferente nessa época. Então, o calendário, tudo é diferente para comparar com hoje. Mas ele não ganhava o Paulista nem o Brasileiro, que eram os dois principais torneios, né? O Paulista maior ainda, inclusive. Então, menção honrosa para a importância histórica desse time, mas também na sua formação não foi uma equipe dominante, não foi uma equipe que teve nomes extraordinários, era uma equipe muito da alma corintiana, né? E é muito mais importante por isso. Um pouco antes, no início da década de 70, o Corinthians teve um grande time, né? O Ado foi para a seleção, o Rivelino também, havia outros grandes jogadores, Zé Maria também de seleção. Então era um timaço esse do Corinthians. Mas, claro, com seus pormenores, tinha o Mirandinha, o atacante, muito bom. O Corinthians ganhou o Torneio do Povo de 71. Em 71 faz a melhor primeira fase do Campeonato Brasileiro, mas acaba sendo eliminado pelo Atlético Mineiro na sequência. Em 72, situação muito parecida, vai bem no Campeonato Brasileiro, é eliminado pelo Botafogo na semifinal. Em 69, que ainda não era Campeonato Brasileiro, era o Roberto Gomes Pedrosa expandido. O Corinthians tinha a faca e o queijo na mão para ser campeão, acaba perdendo e ali vai para o jogo final, se embaralha e perde o título, né?
novamente para o Palmeiras campeão. Então, esse time de 69 a 72 também foi um período em que teve grandes momentos, grandes times, grandes jogadores, mas que acabou não conquistando nada de muito relevante aí, né? Exceto o Torneio do Povo de 71. Então, outra menção honrosa. Outra menção honrosa que eu faço, e aí é muito mais pelo período, né? Ser dificultoso, porque o futebol brasileiro ele se profissionaliza em 1933. Então, antes disso, é difícil da gente falar. Ainda que o Corinthians tenha sido tricampeão paulista na década de 20, em 21, 22, 23, e depois 28, 29 e 30, né? Enfim, teve jogadores como o Neco lá atrás, mas é difícil até da gente poder falar, né, de formação. A própria literatura do esporte nesse tempo é escassa, né? Tem pouco para a gente explorar. Mas eu faço uma menção honrosa ao time que, final dos anos 30 e início dos anos 40. Tinha o Teleco, um excelente jogador, que é revelado aqui em Curitiba. O Corinthians é tricampeão 37, 38, 39 e também ganha o Paulista de 41. Então são 5 anos, 37 a 41, com 4 conquistas. Tem o Quinela de Ouro em 42, tem várias conquistas importantes. E o Teleco, como eu disse, era o principal jogador, né? Um excelente jogador, mais de 200 gols marcados pelo Corinthians, um dos maiores artilheiros da história. Então, outra menção honrosa que nós fazemos. Mas para brigar lá em cima, né, para brigar com o período do Mundial e período, os dois mundiais, né, os times que circundam esses dois mundiais, a gente precisa elevar muito a barra. Um outro que eu vou citar, que vai ficar para fora do nosso top 3, né? Então, o nosso top 3 vai ter o 98 a 2000 e vai ter o 2011 a 13. E vai ter um terceiro time que eu vou citar daqui a pouco. Minha última menção honrosa, portanto, é a Democracia Corintiana. Um time que é muito importante pelo fora, pelo que simbolizou, ainda que se questione como era essa democracia, né? O Leão fala sobre isso, mas pegando o gancho do Leão, era um time muito bom, era um time forte demais, né? Esse time ele foi bicampeão paulista 82 e 83, lembrando que o Campeonato Paulista era ainda o mais importante do país, no sentido de relevância mesmo. O Campeonato Brasileiro passa a ser o mais relevante a partir da celeuma da Copa União, 86, 87, 88, a partir dali que o Campeonato Brasileiro vira a chave. Então, o Paulista fica meio junto ainda com o Brasileiro até metade dos anos 90, né? E depois o Brasileiro passa a ser o mais importante e hoje é Libertadores e o Brasileiro que divide. Então, eu ainda vou falar um dia sobre o tamanho que era o Campeonato Paulista, a importância dele ali. Mas esse time é bicampeão paulista 82 e 83 e vice em 84, né? Então perdeu a chance do tri. E nesses 2 anos, 82 e 83, esses 3 anos, 82, 83 e 84, o Corinthians também tem grandes campanhas no Campeonato Brasileiro, sendo em ambas eliminados na semifinal, né? Tem a venda do Sócrates em 84, que desmantela o time para 84 final ali, né? Perde o Paulista e no Brasileiro também na semifinal. Mas é um time muito forte, tecnicamente muito impactante. O Sócrates era, junto com o Zico, né, os dois maiores jogadores do futebol nacional ali naquele período. Então, se fosse fazer uma lista dos 5 melhores jogadores do futebol brasileiro, naquela época, eventualmente se tivesse outros nomes do Corinthians ali, né? Tinha caras muito bons, inclusive alguns pela raça, pelo folclore, como é o caso do Birubiru, mas também tinha o Zenon. O Leão foi goleiro do Corinthians ao longo de 83, foi importantíssimo, né? Então era um dos melhores goleiros do Brasil. Muita gente acha que ele devia ter jogado a Copa de 82, sem dúvida. Valdir Pérez. Mas é a tradição também desse futebol brasileiro que o goleiro foi questionado por muito tempo, né? Então era um timaço, né? Casagrande é artilheiro também. Mas fica como menção honrosa porque, querendo ou não, ganhou só 2 campeonatos paulistas. Não teve conquistas mais amplas. Se tivesse ganhado um dos campeonatos brasileiros nesse período, talvez a coisa fosse um pouco diferente na visão que a gente tem. E é o período em que o Flamengo justamente ganha, né? 82 e 83 e 84 o Fluminense, né? E elimina o Corinthians. Tem o Grêmio vencendo ali, 80, 81,
O Grêmio vence o Brasileiro de 81, a Libertadores Mundial de 83. Então nós tínhamos ali, além do Grêmio e do Corinthians, o Flamengo, né? Esses três times. O Corinthians estava ali brigando com eles para ser o melhor time do país também. Mas vamos lá, para brigar com 98 a 2000 e 2011 a 13, e meu voto vai para 98 a 2000, porque o time era muito melhor, né? Em 2011 a 13, ganha Campeonato Brasileiro, Libertadores Mundial, né? E Paulista de 2013, vamos colocar assim, porque a Recopa já é em agosto, é diferente. Então, vamos pegar, concentrar nesse período. Segundo semestre de 2011 a primeiro semestre de 2013, 2 anos. Brasileiro, Libertadores Mundial e Paulista. E 98 a 2000, vamos colocar Campeonato Brasileiro 98, Paulista e Brasileiro 99 e o Mundial de 2000. Então, são conquistas equivalentes, dá para você brigar ali, né? Dá até para considerar, portanto, as conquistas de 98 a 2000 melhores, dá para a gente considerar melhores, se você olhar pelos históricos das equipes e tal. Libertadores foi invicto, beleza, perfeito, mas pensando nos adversários, na forma de enfrentamento e também no encanto, né? Se você for fazer no um contra um, e tem vários disso, o Marcelinho comparando o Mundial 2012, Mundial 2000, praticamente dá 11-0 para 2000, né? Se não, um 9-2 ali, um 8-3 com muito esforço, um 8-3. Mas, né, mais da metade do time de 2000 é muito superior ao time da frente. Então, não tem discussão. O terceiro lugar é do Brasil, do Corinthians 2011 a 13. E para a disputa do vencedor, a gente vai ter que buscar ali o Corinthians do início dos anos 50. Falando primeiro de período, pessoal. Falando em período, o Corinthians inicia a década de 1950 após um grande jejum ao longo da década de 40. O Corinthians havia sido campeão paulista de 1941, esse timaço que eu falei, final da década de 30, mas ele é claudicante ao longo dos anos 40. Já tinha muitas piadas, muitas provocações, gozações da imprensa, semelhantes àquelas que aconteceriam, sobretudo, ao longo dos anos 60. Mas é um time que vinha sofrendo muito. E em 48, 49, o Corinthians revela grandes jogadores. O principal deles, o Luizinho, né? Mas outros grandes nomes como Homero, Olavo e o Idário, que é contratado nesse tempo aí. Então o Corinthians juntou muitos caras bons para iniciar a década de 50. Já tinha ali, né, o Baltazar, já tinha o mito Cláudio. No gol tínhamos o Cabeção e o Gilmar, né? Ficaram ali trocando. O Gilmar teve alguns momentos, então eram dois goleiros de ponta. Tanto assim é que o Cabeção ele é reserva na Copa de 54 e o Gilmar é o titular da Copa de 58, né? Mas ao longo desse tempo os dois foram convocados para a seleção. Tinha o Baltazar, que era um dos maiores goleadores do Brasil naquela época, foi titular na Copa de 50 inicialmente. Falo sobre isso no vídeo da Copa de 50. Ele foi sacado, movimentos muito mais políticos. Tanto é que ele é sacado após um jogo que ele faz o gol, né? Era um período em que dominava, né, a Federação do Rio de Janeiro. Então, o Corinthians teve jogadores convocados para as Copas de 50 e 54, jogadores bem importantes nessas Copas. Tinha o Servilho, um grandíssimo jogador também nessa época, ídolo corintiano. O Cláudio, que é o maior artilheiro da história do Corinthians. Tinha o Luizinho, que é o jogador, um dos jogadores que mais disputou partidas na história do Corinthians, né? Começou a partir de 48, ele estreia, 49 ele joga um pouquinho, e 50 ele conquista a titularidade. Mas então falando de período 50 a 54, assim como fiz um recorte de 98 a 2003, e de 2009 a 2013, o recorte 50 a 54 é absurdamente bom. O Corinthians vence três campeonatos, torneio Rio-São Paulo, nesse tempo, de 50 a 54, disputa cinco, vence três, e também vence três campeonatos paulistas, nesse período, de cinco, venceu três. Corinthians vence o Rio-São Paulo de 50, 53 e 54, e o Paulista de 51, 52 e 54. Nesse tempo também, o Corinthians vai para a final da Copa Rio 2, a Copa Rio de 1952, né?
que é o famoso, a questão se é Mundial de Clubes ou não, né? Palmeiras campeão em 51, Fluminense campeão em 52, em 53 já o torneio se desidrata, muda de nome, falamos sobre isso no vídeo da história dos campeonatos mundiais. Então não era mundial, mas é uma equipe que venceu o Olímpia do Paraguai, o Sporting de Portugal, né, para chegar nessa final ali. Jogou contra equipes de vários países, né? E em 53 o Corinthians participa do torneio de Caracas, né? O Mundialito de Caracas, a pequena Taça do Mundo, pequena Copa do Mundo de Caracas. É um torneio que aconteceu periodicamente, de 52 a 57, com alguns extintezinhos ali nos anos 60, mas de 52 a 57 foi bem importante, inclusive com a participação do Real Madrid. Enfim, nesse ano de 53 participaram a seleção venezuelana, o Corinthians, a Roma e o Barcelona. 6 jogos, turno e retorno, né? 6 jogos, esses times todos se enfrentando. O Corinthians venceu todos os jogos. Quando volta para o Brasil com essa conquista, a invasão do aeroporto, conta-se ali na Folha que o Corinthians chega às 18h30, mais ou menos, mas os caras só conseguem desembarcar perto das 21 horas, porque o aeroporto estava tomado. E depois há uma caravana, aeroporto, com um carro de bombeiro, a taça sendo mostrada lá até o Vale do Anhangabaú. Então, não era uma coisa simples, não era uma coisa, não era era um torneio amistoso, no sentido de que não era oficial, de que não era um campeonato mundial, que não tinha torneio de classificação, lógico, não estou dizendo que é mundial, mas era importante, era o espírito da época. Não havia a Liga dos Campeões da Europa ainda, tampouco havia no Brasil, não havia Libertadores e não havia sequer um campeonato brasileiro nessa época, né? Taça Brasil, ela vai começar em 1959. Corinthians, eu já falei disso no vídeo em que o Galo agora deram para o Galo esse terceiro título brasileiro de 1937, né? Ah, porque na época foi chamado de campeão brasileiro. O Corinthians foi chamado campeão brasileiro em 53, 54. Tem faixa, né? Campeão do Brasil, campeão absoluto do Brasil e por aí vai. Então, é um período realmente muito importante. Em 52, por exemplo, o Corinthians também ganha a chamada honraria da fita azul, né? O que é a fita azul? Uma excursão, né, jogando fora do Brasil, voltar invicto. O Corinthians teve 15 partidas invicto, jogou na Finlândia, Suécia, Turquia e Áustria, se não me engano. Em 52, por exemplo, a Finlândia, a seleção finlandesa que jogou a Olimpíada de 1952. Na Turquia, times importantes. A Suécia também, equipes que figurariam aí futuramente na Champions League, né, na Copa dos Campeões da Europa. E o Corinthians ele chega voltando, somando a jogos aqui na América do Sul também, com amistosos. O Corinthians chega a ter 25 vitórias, 32 jogos invicto. Então, além desses 15, mais outros 17 jogos invicto do Corinthians. Ele só vai perder a invencibilidade, salvo engano, em 53 ou 54, uma derrota lá no Peru. Então, é um time muito forte, como eu disse. Além de ter tido conquistas relevantes, além de ter tido, e muito relevantes, as mais relevantes da época, 3 em São Paulo e 3 paulistas num período de 5 anos, né? Tinha também a chamada Taça Cidade de São Paulo. O que que era a Taça Cidade de São Paulo? Comparando com hoje, seria a mesma coisa que a Supercopa do Brasil. Você pegava ali os 3 últimos colocados do Campeonato Paulista, né? Então, no ano anterior ficou Santos, Corinthians e São Paulo. Esses 3, eles fariam um triangular. E eventualmente se desse empate nos critérios, nos pontos, né? Na soma não tinha na época critérios de empate tão claros como hoje, haviam jogos extras. O Corinthians ganha a Taça de São Paulo em 1952 de forma definitiva, metendo 5-1 no Palmeiras. Para 53, a Taça Cidade de São Paulo, então havia o regulamento de que ganhando 5 vezes tomava posse definitiva, e isso é o que aconteceu em 52, quando o Corinthians venceu. Os palmeirenses, por exemplo, falam muito das 5 coroas, Palmeiras das 5 coroas, que é entre 50 e 51, o Palmeiras ganhou 5 títulos. Dentre eles a Copa Rio, um Rio São Paulo, um Campeonato Paulista e 2 Taças São Paulo. Portanto, era relevante, muito relevante na época, e o Corinthians ganhou a Taça São Paulo de 52. Mas quando houve a mudança, né, para torneio Taça Charles Miller, o Corinthians vence de novo em 53 e vence em 54, que era mantida a mesma ideia.
os três melhores colocados do Campeonato Brasileiro anterior. O Corinthians vence 52, 53 e 54. Era, portanto, um time extremamente dominante. É difícil a gente comparar as épocas, com certeza. É difícil a gente mensurar, sim. Mas aquele time do Corinthians, em contraponto ao time de 99 e 2000, né, 98, 99, 2000, perdia muito menos. O Corinthians de 52, 53, 54, ele tem nesses anos apenas 8 derrotas em cada ano, né? 8 num, 10 no outro e 8 no terceiro. 26 derrotas. 26 derrotas é o que o Corinthians teve em 99, para que nós entendamos. E derrotas, em muitos casos, vergonhosas, vexatórias, além das goleadas para as grandes equipes, às vezes derrotas para equipes bem inexpressivas. Ah, porque entrava com reserva, porque não dava valor para aqui e para lá, porque ia ter uma decisão aqui entre duas decisões, então não jogava com o mesmo afinco. Por isso é eliminado de forma vejatória nas Copas do Brasil de 99 e 2000, como eu falei. No Campeonato Paulista de 2000, eliminado com 2 derrotas para São Paulo. Então, eu não vivi 50, 51, 52, 53, 54. Mas eu não ignoro que aquilo aconteceu. Eu não ignoro que, se a gente fala tanto do Pelé, dos anos 60, como era de ouro, 58, para mim é a melhor seleção de todos os tempos. Já fiz um comparativo 58 e 70, fica também a sugestão para vocês. Eu não posso ser incoerente e dizer que aquilo, não, mas era outra época. Era outra época, mas era uma época ápice do futebol brasileiro, né? O início da era de ouro do futebol brasileiro se dá nos anos 50 e vai terminar na Copa de 70. A partir dali muda-se muitas coisas no futebol brasileiro, ainda que sempre com qualidade. Mas aquele time do Corinthians, ele foi o maior time do país, ele foi extremamente dominante, ele teve expressão internacional e após esse time, após esse desmantelamento desses jogadores, é que começa o maior jejum da história do Corinthians, o período mais dificultoso de todos os tempos para o Corinthians, ainda que na segunda metade da década de 50 esse time tenha pleiteado e tenha conquistado coisas relevantes, ele deixa de ter o impacto que tinha, sobretudo com o surgimento do Pelé no Santos e também o Palmeiras montando suas academias a partir dali, no final dos anos 50 e início dos anos 60. E o Botafogo no Rio também. Então o Corinthians ele deixa de ser, gradativamente, ele deixa de figurar no top 2, no top 3, no top 4 nacional. Ele vai começar a brigar para ficar ali no top 5, vai ter momentos, um bom instinto, como eu falei, em 69, 72, mas com dificuldade, final dos anos 70, até voltar nos anos 80, começar a recobrar o seu lugar de time nacional, time dos maiores. Então, respeitadas as épocas, a gente tem que dizer que os dois maiores esquadrões que o Corinthians montou foi aquele entre 51 e 54, 51 não esquecendo, pessoal, mais de 100 gols no Campeonato Paulista, feito só repetido pelo Santos em 62 e pelo Palmeiras em 96. Portanto, vocês vejam o impacto que esse time teve, além de conquistas extremamente relevantes. Não foi um time que ganhou algumas coisas, ele foi o que mais ganhou no Brasil entre 1950 e 1954. E ganhou, repito, coisas de relevância, inclusive internacional. Luizinho, Cláudio e Baltazar na frente, Cabeção e Gilmar revezando no gol, Idário, Olavo, Servílio na frente. Então era um time que tinha grandes jogadores em várias posições. O futebol era diferente. Jogava-se eventualmente, esse time do Corinthians jogava em 2-3-5. Inimaginável no futebol a partir já dos anos 70, né? Mas então, até pela história do Corinthians, você vê a lista desses jogadores, quais são os maiores artilheiros da história do Corinthians? Vai estar essa galera ali no meio. Quem são os caras que mais jogaram pela história do Corinthians? Vai estar essa galera ali no meio. Então a gente não pode ignorar o que representa historicamente. Vou decretar aqui um empate técnico entre o Corinthians de 51 a 54 e o Corinthians de 98 a 2000, né? O Corinthians de 52 a 54, vamos colocar, e o Corinthians de 98 a 2000. Vou decretar um empate técnico. Mas, em importância histórica, talvez aquele seja, inclusive, o maior Corinthians de todos os tempos. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.